E vamos falar agora sobre o tema Os Cinco Sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Ele que é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, mestre em ensino de ciências, modalidade física e química pela Universidade de São Paulo, graduado em física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é professor adjunto no Centro de Ciências Naturais e Humanas na Universidade Federal do ABC, tem vasta atuação em pesquisas com inserção de física moderna e contemporânea no ensino médio, lecionou em inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública, foi um dos autores da nova proposta curricular do Estado de São Paulo, bem como escreveu material para professores e alunos referente aos conteúdos de física do segundo ano do ensino médio, sendo autor de diversos materiais didáticos. Atualmente tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem. Sua pesquisa busca estabelecer links entre neurociência e educação. Convido o Dr. Guilherme Brockton. Boa tarde. Essa sempre é a pior hora para dar aula, né? Porque agora vocês acabaram de comer, então todo o organismo está concentrando energia para fazer a digestão, né? Ou seja, então quem for roncar, ronca baixo para não atrapalhar aí o andamento da aula, né? Só para vocês entenderem rapidamente o que eu faço, né? E o que eu sou. Eu sou físico de formação, né? E desde muito cedo eu tinha mais vontade de entender por que as pessoas não gostam de física, né? Que para mim é a segunda melhor coisa da vida. E aí eu, terminando a graduação, eu ia fazer um mestrado na Alemanha, no Instituto Max Planck, para trabalhar com mecânica quântica, que é a minha especialidade, né? E já tinha bolsa, tinha tudo certo. E para trabalhar num laboratório que faz uma pesquisa fantástica, que é com teleportação, né? Os caras teletransportam moléculas, né? E eu ia trabalhar nesse grupo e eu resolvi na última hora, com bolsa, com tudo, que eu não queria isso, que eu tinha mais tesão por entender por que as pessoas têm dificuldade de aprender física do que a física mesmo, né? A física era um desafio para mim, mas um desafio que eu conseguia vencer. A dificuldade para mim era ensinar esse troço, né? E aí eu resolvi ser professor do ensino público, ao invés de fazer o mestrado na Alemanha. O meu orientador na época falou que eu era louco, ligou para os meus pais para falar que eu estava louco, que eu ia morrer pobre, que eu ia virar professor e tal. E por que eu estou contando isso para vocês, né? Porque de lá para cá, a minha dedicação é mesmo ensinar ciências. Assim, a minha dedicação é fazer com que as pessoas entendam a beleza e a importância da ciência, né? Então eu fui para São Paulo depois fazer o mestrado na USP em ensino de física para poder misturar a Faculdade de Educação com o estudo de física, né? Como é que a gente ensina melhor a física. E aí depois no doutorado eu fui estudar neurociência para entender como é que a física, como é que o conteúdo científico se processa no cérebro das pessoas, né? E aí de lá para cá, o pós-doutorado, tudo isso é para tentar entender como é que ensina física. E eu estou contando tudo isso para vocês porque hoje para mim é um dia super especial, porque toda a ideia desse evento é fazer com que vocês consigam despertar em vocês minimamente o prazer de aprender neurociência. Neurociência é um troço fantástico, é lindo demais, te ajuda a entender o mundo de um jeito que quase nenhuma outra forma de pensar ajuda. E é bonito porque mistura com filosofia, mistura com psicologia, mistura com física. Então é muito interdisciplinar e te faz realmente entender o mundo de um jeito maravilhoso. Então o que eu vou tentar fazer rapidamente hoje, porque é curto tempo, é tentar ver se eu consigo despertar o mínimo possível desse barato que dá aí de aprender ciências, porque a gente está precisando cada vez mais disso, né? A gente está vivendo um momento sombrio no país, né? Com descrédito da ciência, com
né, ministro da educação falando que não precisa de aprender filosofia, não precisa aprender filosofia. É um grau de estupidez que beira a loucura, né? Então é um motivo a mais de esperar com que os jovens se revoltem contra isso e a melhor maneira de se revoltar, principalmente para quem é pobre, é estudando. Né? Estudando é a forma mais evidente, mais eficaz de lutar contra essas coisas todas. Né? Então, esse dia de hoje tem diversas dimensões aí importantes. Tá? Então, eu vou tentar fazer vocês, mostrar um pouquinho, um pedacinho do que é a neurociência quando a gente vai entender os sentidos humanos. Tá? A nossa aula hoje, então, vai ser sobre os sentidos. Eu vou falar rapidamente. Antes de eu entrar na aula em si, deixa eu só explicar como é que vai ser a dinâmica da aula. Eu, em geral, quase não coloco texto nos slides e só falo. Só que eu fiz o contrário. Por quê? Porque eu vou disponibilizar os slides para que vocês estudem. Né? Então vai ter muito texto no slide, mas eu não vou falar o texto. E não vou nem passar os slides. Vai ser uma série de slides que eu vou pular. Por quê? Porque eu quero que depois, com calma, em casa, vocês tenham material para ler mesmo o conteúdo. E eu vou deixar mais para falar e para fazer uns experimentos com vocês aqui no palco. Tranquilo? E aí, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, pergunta, a gente faz de um jeito rápido. Eu sempre falo, o Sérgio que me chamou, né, a gente trabalha junto há anos, eu sempre preparo as apresentações e eu gosto quando eu nunca termino as apresentações que eu preparo, porque é sinal que o público está interagindo comigo. Né? Então interajam, perguntem, e a gente faz isso de um jeito super legal aí. Espero que vocês gostem. Tá? Só para a gente aquecer e vocês verem o poder que a neurociência tem de mexer com a mente das pessoas, eu vou pedir para que vocês me ajudem e que vocês façam um negócio junto comigo aqui. Beleza? Quando você fica bom em neurociência, você consegue fazer essas coisas, sacou? Por isso que é legal estudar esse troço aí. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Eu peço para que vocês se concentrem só um pouquinho agora. Olhem para essa imagem aí. E o que vocês sentem quando vocês veem isso aí? Né? Se vocês olharem para isso aí e fecharem os olhos um pouco, vocês não conseguem recriar isso aí na cabeça de vocês? Né? Com o tanto de esforço aí da imaginação, não é possível ouvir o barulho da água? Né? Você sente o cheiro do mar ali, a brisa, né? A areia, o contato com a areia. Nenhum de vocês está na praia. Mas como é que vocês conseguem fazer isso? Como é que a gente consegue se teletransportar para um lugar como esse aí? Né? Ou isso aqui. Na hora que você vê isso imediatamente, você não consegue ouvir buzina, sirene, né, fumaça. Por que a gente é capaz de fazer isso? A gente é capaz de fazer isso porque a gente interage com o mundo diretamente pelos sentidos. E são esses sentidos que, atrelados à memória da gente, é capaz de fazer com que você olhe isso
e ao mesmo tempo seja capaz de sentir o que está passando ali sem você estar ali. Então, os sentidos são absurdamente importantes porque ele é a nossa primeiro contato direto com a realidade. É a partir dele que a gente é capaz de construir o mundo de uma maneira inteligível. Agora, o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é que existe uma relação muito profunda entre o estímulo que você recebe da realidade e o que o cérebro faz com ele. Porque aí a gente vai ver que essa relação está longe de ser direta. A gente vê o que não existe, a gente ouve o que não ouve, a gente sente o gosto do que não é para sentir. Tem uma relação aí que é o cérebro que cria a partir dos sentidos que você sente, do impulso que vem do mundo exterior. Tá? E a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. O que são os sentidos? Vocês sabem? Sentido e sensação é a mesma coisa? Sentido é interpretação? Oi? Interpretação do que está no ambiente, isso é o sentido? Entender o que são os sentidos é bastante complicado. E é bastante antiga o desejo do homem entender esse troço. Tá? E quantos são? 5? Não tem negócio de sexto sentido, né? Na verdade, não tem um acordo entre os cientistas de quantos são. Tá? Tem gente que acha que são 7, tem gente que acha que são 12, tem que são 9. Existe uma série aí de divergências sobre o que são os sentidos. Tá? Mas nenhuma dessas, no âmbito do ponto de vista da ciência, tem nada a ver com coisa sobrenatural. Tá? Não tem nada a ver com coisa sobrenatural. Eu vou mostrar quais são esses sentidos aí. Não é, vi futuro. Isso aí é charlatanismo. Tá? Agora, isso é tão antigo, a tentativa de explicar esses caras, e talvez o primeiro tratado sobre os sentidos tenha vindo com Aristóteles, mais ou menos 300 e pouco antes de Cristo. Ou seja, há muitos anos o homem tenta entender o que é, justamente porque percebe a importância, porque é a nossa porta de entrada para o mundo. Tá? E o De Anima foi a primeira vez que alguém escreveu sobre isso e deixou um tratado sobre o que são os sentidos. Tá? De lá para cá a gente já adiantou bastante. Algum desses sentidos que vocês não devem nunca ter ouvido. Né? A gente sabe os 5 básicos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Tem um outro que é a propriocepção. Levanta a mão quem já ouviu o que é propriocepção aí. Pouca gente sabe o que é propriocepção. Né? A propriocepção é o sentido que você tem do próprio corpo. Né? Por exemplo, você está sentado aí. Como é que você sabe que essa perna aí é a sua e não é de outra pessoa? Isso é um sentido. Tem pessoas que têm algum problema cerebral e ela para de sentir que o corpo é dela. Chama síndrome do fantasma. Ela não é capaz de saber que aquela perna é dela. Tá? Então a gente tem receptores nos músculos que justamente nos faz entender onde que o nosso corpo está a todo instante. Tá? Então, por exemplo, como que eu faço isso aqui, né? Esse é um outro sentido que a gente tem, que é a propriocepção. E aí você consegue brincar com isso de vários jeitos. Tá? E depois eu posso explicar para vocês como é que faz. Não deu para a gente fazer aqui porque precisa de outras coisas, mas dá para fazer uma série de experimentos com isso aí. Tá? E tem um livro, vocês anotem aí, que é super legal. O livro chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Tá? Do Oliver Sacks. É um neurocientista e ele tem esse livro. E aí um dos contos desse livro, que são todos baseados em fatos clínicos, um dos contos é sobre a mulher
que perde a propriocepção e ela não consegue saber mais que o corpo é dela ou não é dela. Tá? Um outro sentido que os cientistas consideram cada vez mais como sentido é o equilíbrio. E isso é muito legal. Assim, eu estou em pé aqui. Vocês olhando e eu sentindo, eu estou em pé. Mas, na verdade, eu estou o tempo inteiro caindo. Se você sobe em cima de uma balança que marca com muita precisão onde ela está sendo pressionada, se você sobe em cima desse tipo de balança, ela mostra que o seu corpo está fazendo o tempo inteiro micro-oscilações. E aí, esse é um sentido que não faz que a gente caia. Então, tem pessoas que têm um problema nisso e a pessoa anda assim, ó, na rua. Por quê? Porque esse sentido está trocado e é o que ela acha que ela está estável, na verdade, ela está torta. Tá? Então, o equilíbrio também é um dos sentidos. Tá? E eu vou discutir com vocês aqui, se der tempo, mas acho que não vai dar. A dor também é um sentido. Tá? Vários cientistas consideram a dor um sentido. Então, vocês podem ver que a nossa lista de 5 já foi para 8, pelo menos. Tá? Então, os sentidos são muito mais importantes do que a gente imagina. Eu vou tratar basicamente dos 5 principais, porque são os que vocês mais conhecem, aí é mais interessante vocês reverem o que vocês conhecem por outro ângulo. Mas o que esses caras todos aí têm em comum? Não tem laser aqui? Tem laser não, velho? O negócio ficou louco aqui. O que eles têm em comum, né? De maneira geral, todos os sentidos têm isso aqui. Eles têm receptores específicos no cérebro. Então, a gente tem receptor específico na retina para pegar a luz. A gente tem na orelha interna para pegar onda sonora, que a gente vai ver nada mais nada menos que variação na pressão do ar. A gente tem sensores, os nossos receptores, que são os que dão para a gente a informação que a gente está sentindo dor. Tá? Então, por exemplo, a gente acha que dor é ruim, né? Existem pessoas que não sentem dor. Elas têm problema nesses receptores, elas não sentem dor. O que acontece com essas pessoas? Né? Você pode olhar imediatamente e falar, puta, eu não queria sentir dor, né? Porque dor é chato pra cacete, né? Eu não queria sentir esse troço. Essas pessoas morrem 40 anos mais rápido que a gente. Por quê? Porque a dor é um sentido preservado pela seleção natural que te fala, cara, tem alguma coisa errada com o seu corpo. Então, às vezes, a pessoa fratura uma perna e ela não sabe que fraturou. Vai saber quando ela já está com septicemia e ela tem 2 horas de vida. Ou seja, a dor é super importante para te dizer o que está acontecendo com o seu corpo. Tá? E que isso ocorre também só a partir da interação com esses receptores. Tá? O funcionamento desses caras está ligado a essas 2 coisas. Tem a liberação de uma série de proteínas que informam ao cérebro e recrutam no corpo toda uma cascata bioquímica de moléculas que fazem, então, com que todos esses estímulos sejam processados da maneira que eles precisam ser processados. Tá? E tudo necessariamente passa pelo tronco encefálico. O Sérgio deu aula de cedo, ele deve ter falado do tronco. Do contrário, também vocês vão ter um material que explica bem aí as partes cerebrais e o papel do tronco nesse jogo aí. Tranquilo? Isso aí é comum para geral. O que muda são os receptores e o tipo de proteína. De boa? E aí tem essa diferença aí, principal, que é entre sensação e percepção. Uma coisa é o que você sente, a outra coisa é como você percebe o que você sente. A diferença é muito grande. E essa é a diferença que transforma a gente no ser humano que a gente é. Tá? Como que você percebe as coisas. E isso tem a ver com uma série de processamentos psicológicos e fisiológicos que fazem com que um estímulo, mesmo estímulo, seja diferente para 500 pessoas. Tá? Então, olha só, o que a gente vê, ouve e sente é constantemente moldado por emoção, por memória, por humor, por crença. Tá? A nossa percepção do mundo é uma criação do cérebro. Eu vou reler isso aqui, hein?
que isso é importante para vocês. A nossa percepção do mundo é uma criação do cérebro. O que isso está querendo? O que isso está dizendo? Né? Eu ouço um som, você ouve um som. A maneira com que a gente percebe o mesmo estímulo físico pode ser completamente distinta. E aí você vai ouvir o mesmo som que eu, que é uma onda sonora, que tem frequência determinada, o estímulo físico é o mesmo. Mas quando você ouve, você sente alegria e a outra pessoa sente tristeza. Por quê? Porque o sentido combina com uma série de outros processamentos cerebrais que está envolvido aí elementos psicológicos, memória, experiências passadas, o humor que você está naquela hora, e tudo isso aí transforma, então, esse estímulo em outra coisa. As sensações são muito rápidas, tá? Elas permanecem na memória alguns segundos. Né? O cara vai lá no restaurante lá do cara que ganhou 3 estrelas Michelin. Um prato de comida, 1.000 e cacetada. Né? Caro pra cacete. Aí você pega um negócio que em geral é pequeno também, né? Tamanho de uma colher de chá, e aí você põe na boca, aquilo ali dura alguns segundos. É preciso outro elemento para fazer com que esse troço perdure tanto, e esse outro elemento necessariamente precisa que esse estímulo esteja envolvido ali uma série de outras redes neurais que estão ligadas aí sim a todo esse conjunto que nos torna humano. Aí tem a memória, tem o humor, tem o estado que você está, tem você falando, cara, eu tenho que achar isso gostoso que eu estou gastando R$1.200 nessa porra. Então tem uma série de coisas que vai fazer com que aquilo ali permaneça na sua cabeça, que aquilo ali mude o seu jeito de sentir. Tá? E a percepção, então, é um processo pelo qual o cérebro dá sentido a esses impulsos, tá? Misturando memória, emoção, cognição, experiência. Tranquilo? O feijão é o mesmo. Nenhum feijão vai ser igual ao da minha avó. Vocês entendem isso? Por quê? Porque é o afeto. Não é o alho. Não é o sazon. É o afeto. Então, quando vem na minha memória uma comida boa, é a comida da minha avó. Eu posso comer uma comida fantástica, mas nada vai superar a dela. Isso é a percepção. Isso é como eu sinto o mundo. E aí agora no sentido mesmo da relação entre o sentido do impulso direto, já misturado com a minha memória, com o meu afeto, com o meu estado emocional. Tranquilo? Então os sentidos são muito mais complexos do que a gente supõe. E aqui, só para vocês terem ideia da complexidade que é, isso aqui é um mapa das áreas envolvidas no cérebro quando você vê alguma coisa. Tá? Isso é um mapa super simplificado da relação e da conectividade entre as áreas cerebrais quando você manda um estímulo mais simples possível para o seu cérebro. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre visão. Então tudo começa com a luz, né? Eu sou físico e a onda eletromagnética é o que nos faz ser o que a gente é hoje, né? Se você imaginar, se você pegar no ar agora aqui, ó, 1 centímetro cúbico aqui, tivesse um cubinho aqui agora, nesse lugar aqui que eu estou com a mão, sabe o que tem dentro desse cubo aqui? O que tem dentro desse cubo? Ar. Só isso. Sabe o que tem aqui? Tem Game of Thrones, cara. Sabe o que tem aqui? Tem a rádio aqui da cidade. Todas as ondas eletromagnéticas que fazem vocês verem internet, YouTube, tem aqui agora. Elas estão espalhadas e elas estão ao mesmo tempo em todos os lugares do espaço. Aqui tem um conjuntinho, tanto que se eu colocar um troço aqui, eu consigo captar essa onda e assistir Game of Thrones. As ondas eletromagnéticas é o que traz a informação toda do mundo. Tá? E como é que isso se dá? Isso é um movimento do campo elétrico de um elétron.
O elétron ele tem um campo que quando esse elétron mexe, esse campo mexe. E é o movimento desse campo que carrega a informação. É o movimento desse campo que é chamado de onda eletromagnética. Então, se eu começar a mexer um elétron aqui, vocês não vão ver nada. Mas se vocês ligarem um receptor aí de rádio AM, vocês vão ouvir um barulhinho. Tá? Que é esse espectro aqui. Ó. Se eu começar a mexer um pouco mais esse elétron, vocês vão parar de ouvir. Mas se você ligar a televisão, você vai ver uma imagem da televisão. É o mesmo elétron, só mudou a velocidade dele. Tá? Eu começo a mexer ele ainda mais. Você vai ver minha mão fica vermelha. Aí eu aumento ainda mais a velocidade e a minha mão fica azul. Eu começo a aumentar ainda mais, você não vê mais nada. Mas eu posso estar te causando câncer porque eu estou enviando um raio gama. Que ele tira um elétron aí da sua... Ele é ionizante. Né? Ou seja, tudo tem a ver com o movimento dos elétrons. E só uma faixinha muito pequenininha que a gente consegue enxergar. A luz visível é um pedacinho de nada do espectro. A gente não vê nada. O espectro é gigantesco, a gente só vê um tracinho. Tá? E aí, a visão vai depender de como é que o olho converte essa onda eletromagnética em imagem para o cérebro processar, em potencial de ação. Né? A luz, então, ela é energia eletromagnética. Tá? E cor, brilho, não são determinados apenas pela propriedade da onda. Aí é o cérebro que age. A cor é o nosso cérebro que cria. Vocês já ouviram isso? Já pensaram nisso? Essa blusa vermelha aqui é o meu cérebro que está criando esse vermelho. Tanto que outra pessoa pode olhar e não ver vermelho. Um animal certamente não vê. Ainda que o estímulo seja o mesmo. É o cérebro que cria esse troço. Tá? Aqui eu vou deixar isso para vocês verem lá depois. Aqui tem um videozinho, só para vocês verem o funcionamento. Our eyes are windows to the wonders of the world. All we know and love, experience and discover, ponder and cherish. Let's peer into the workings of the eye, a unique and self-sustaining system. The reflected light of the world enters through the crystal A transparency luz of the passa por cornea, uma lente ali que é a aqueous córnea. humor, lens, and vitreous humor to project onto the photoreceptors of the retina, whose impulses E ali converge na on the retina que optic tem nerve os receptores. and Aí ele then to the manda brain o impulso to be para o nervo óptico. transfigured into imagery and imbued with meaning. Continual adjustments to the pupil and lens regulate the entry and focusing of light. A pupila deixa a quantidade de luz entrar. Ela funciona como obturador de uma câmera fotográfica. Né? Se você fizer isso no espelho do banheiro, você vê, né? Mantém a luz escura do espelho, fica lá um tempão no escuro, e aí, olhando para o espelho, você acende a luz. Você vai ver que a sua pupila contrai. Está tudo escuro, ela está dilatada o máximo possível para tentar receber a menor quantidade de luz que está ali. Mas quando você acende a luz muito rápida, para ela proteger o seu olho, ela fecha, tentando diminuir a quantidade de luz que entra. Tá? E aí os músculos ali fazem com que o olho consiga adaptar a distância como se fosse uma lente mesmo, mudando o ponto focal da lente. Tá? Os problemas de visão vão surgir a partir daí. A miopia, astigmatismo, tudo tem a ver com essa relação da lente. Tá? Tem esse vídeo aqui, vai estar lá para vocês verem depois, que é como é que funciona a experiência de 3D que a gente vê no cinema. Tá? Mas isso tem a ver com a nossa visão binocular. Se você colocar o dedo, bota o dedo aí mirando a cabeça de alguém aí, ó. Aí você fecha um olho, você vai ver que a cabeça da pessoa sumiu. Se você mudar de olho, parece que o seu dedo deslocou. Tranquilo? Se você olhar com os dois olhos abertos, parece que você tem dois dedos. Você vê um dedo ali, uma mistura do dedo ali. Tá? O 3D
O funcionamento do 3D usa isso, que chama a nossa visão binocular, tá? E aí aqui nesse vídeo tem a explicação desde o óculos mais simples, que é esse com a lente azul, outra vermelha, até os óculos mais modernos, que são que tem no cinema hoje, quando você vai ver, e que eu particularmente acho uma bosta, só aparece a letra para frente, né? Mas de alguma maneira tem uma física super bem feita aí que vocês conseguem entender ali da relação com a luz ali. Aqui são os fotorreceptores, tá? Que são os cones e os bastonetes. Esses caras é que trabalham com a luminosidade e com as cores, tá? O bastonete ele não processa cor, tá? Os bastonetes é uma célula que só processa intensidade da luz, está mais claro, está mais escuro, e os cones é que processam a cor. O legal é que só tem 3 cones. Só processam 3 cores. Tá? Azul, vermelho e verde. Né? Ou vermelho, verde e azul. Que do inglês fica red, blue and green. Né? Que aí vocês veem no computador que é o que? RGB. Essas três cores combinadas nos dão todas as gamas, milhões de cores que a gente tem. É uma combinação desses 3 caras. Tá? Obviamente, a luz é o estudo da física há muito tempo. Esse aqui é um experimento super legal que você põe 3 lâmpadas apenas. Você põe uma lâmpada verde, uma lâmpada azul, uma lâmpada vermelha. E põe as 3 mirando na parede ali. Você vê aquilo ali, ó, tá? Tem um amarelo ali do nada. Não tem lâmpada amarela. Né? De onde surgiu esse amarelo aí? Surgiu no cérebro. Quando 2 cores, a vermelha e a verde, chegam nesses receptores, como eles estão ativados ao mesmo tempo, eles nos dão a percepção que ali havia uma luz amarela. Tá? E não há. Essa luz é criada no cérebro. Todas aquelas ali do lado são criadas no cérebro. Tá? O magenta, o ciano, o amarelo e o branco são criações do cérebro. Tá? Não tem nenhuma dessas fontes de luz ali. E aí, aqui é só para vocês verem o funcionamento básico da luz aí. Tá? A luz bate em qualquer objeto, ela absorve todas as componentes e só emite a componente do pigmento. Tá? Então, a luz branca tem nela todas as componentes das cores. E aí ela bate na roupa desse menino aqui, ó. Quando ela bate ali, a roupa absorve todas as cores e só reflete a luz vermelha. E aí eu vejo o vermelho. A roupa que é branca, ela absorve todas e ao mesmo tempo reflete todas. E aí eu vejo que ela está branca. Por isso ela esquenta menos. A roupa preta, ela absorve todas as cores, mas aí ela não manda cor nenhuma. Por isso ela esquenta mais, porque ela está absorvendo mais energia. Tá? O funcionamento das cores é simples assim. Agora, isso aí são essas células pelos espectroscopia eletrônica, você consegue ver a carinha delas ali. Tá? Mas o que é interessante é quando você consegue mudar a relação do cérebro aí. Tá? Isso aí é o que eu falei para vocês vão ter tudo para estudar isso aí, e a gente vai tratar do mais importante. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que tem a ver com isso, tá? Como é que o cérebro, porque aí agora que é o interessante, como é que o cérebro lida com os estímulos visuais. O vídeo que eu vou passar para vocês agora é um teste que a gente usa em laboratório. Eu peço um favor. Quem já viu esse teste, fique quieto. Tá? Não dá nem esse sorrisinho que vocês deram aí, que vocês fodem o negócio. Tá? O negócio tá passando. Aí você faz a atenção dos outros surgirem. Não esbocem nenhuma reação, por favor, até o final do vídeo. É rapidinho. Tá?
Esse vídeo é o seguinte, é um teste de atenção. This is a test of Tá? selective attention. O que você tem que fazer é simples. Você Count vai how many contar times quantas the players vezes wearing white os jogadores pass com a the camisa basketball. branca passam a bola um para o outro. É só isso que você tem que fazer, tá? Conta aí. Quantas vezes o jogador de branco passa para o outro? How many passes? Quantas vezes? 15. The correct 15. answer is 15 passes. But did you see the gorilla? Quem viu o macaco aí? Levanta a mão. Quem não viu o gorila? This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks and teaching on DVDs from VizCog Productions. Esse vídeo é usado em laboratório, tá? E o que acontece é o seguinte: cerca de 30% das pessoas não veem o gorila, tá? Porque tem uma relação direta entre o foco atencional e o processamento da imagem visual. E as pessoas estão com mais o foco em contar o número de passes e passam um gorila ali e 30% das pessoas não veem, tá? Uma das coisas que mudam absurdamente o foco atencional, celular. Tá? Vocês aí que são jovens aí, né? A má notícia é essa, o mundo está passando e vocês não estão vendo. Vocês estão presos dentro dessa tela aí do capeta, né? Isso aí chama mais atenção do que qualquer outra coisa. Eles repetiram esse experimento, ouçam isso, hein? Numa praça, e vinha um gorila no monociclo. Tá? Um gorila no monociclo. 75 a 80% das pessoas que estavam no celular não viram um gorila no monociclo. Tá? Você pode achar que é besteira. Ah, não, o celular é mais barato. Blá, blá, blá. Mas, cara, o mundo está passando e vocês não estão vendo esse troço. Né? O que é o dano maior? É quando a pessoa leva esse mesmo hábito para o volante. O número de acidentes de carro, o número de mortes por pessoas dirigindo no celular é gigantesco. Tá? Ano passado, eu acho, eu estava no Uber e o cara dirigindo e falando no WhatsApp, cara. E aí eu falei, cara, para o carro, porque ou você continua dirigindo ou você desliga o WhatsApp, cara. E aí ele falou, não, mas eu tenho experiência em fazer isso, eu sou multitarefa. Eu falei, eu tenho uma má notícia para te dar, né? Eu sou cientista, a gente testa isso no laboratório e esse troço não existe. Né? Então, se você quiser morrer, você vai sozinho, mas lembre que você ainda tem a chance de você matar alguém que não tem nada a ver com a sua incapacidade de ser responsável, né? Mas é isso, as pessoas estão cada vez mais fazendo isso, tá? E eu não me excluo, tá? A minha namorada, ela sempre me força, porque aí às vezes eu sentava para tomar café da manhã e estava no celular. E aí hoje é um esforço mesmo para eu não pegar o celular e ficar fazendo outras coisas durante... É uma demanda muito grande para a gente fazer, mas saibam que vocês estão perdendo a vida mesmo, tá? É muito comum você ver, às vezes tem um show, tem um negócio mó maneiro, e a pessoa vê a porra do show pela tela, porque ela quer ficar filmando. Então, assim, a geração de vocês estão... A vida está sendo roubada de vocês, vocês não estão percebendo, tá? Então acordem, tá? Acordem. Esse outro... Eu vou passar um outro... Não consigo dar pausa nessa porra. Eu vou passar o próximo vídeo ali. Vocês têm que prestar atenção no que vai mudar, tá? Vocês ficam olhando lá, alguma coisa vai mudar. Vocês têm que prestar atenção que coisa é essa, tá? Perceberam? Quem não percebeu? Agora vocês vão perceber rapidamente, infelizmente. Quem não quiser perceber agora, fecha os olhos aí, tá? Se quiser testar de novo. Vamos lá, hein?
Isso também. Vamos lá, galera. Isso também nos ajuda a entender um outro tipo de processamento do cérebro. O cérebro processa transformações rápidas. Tudo que é muito rápido, que a transformação é muito rápida, o cérebro detecta imediatamente. Se a transformação é lenta, é muito mais difícil de você processar. Por isso que isso aqui vai aparecendo aos pouquinhos. Se ele aparece de vez, você nota. Tanto que às vezes quando eu volto a imagem, ele some muito rapidamente, aí a pessoa nota que ali tinha um negócio. Tá? E tem alguns outros elementos aí que mostram que a gente vê muito menos do que a gente imagina. Tá? Esse quadradinho é da mesma cor ou é diferente desse cara aqui? Né? E aí isso revela outra coisa da dificuldade de fazer ciência, tá? Que chama o viés. Se eu já estou mostrando para vocês coisas que você vai ficar em dúvida, quando eu já faço essa pergunta, já tem uma galera que fala, não, mesma cor. Tá vendo que não é? Você já é induzido, não, o cara tá querendo me passar a perna, né? E não é toda hora que vai passar a perna não, porra. Tá? Então, esses dois são iguais ou diferentes? Né? Então, claramente, eles são diferentes. Né? Será? Tá? Isso não é mágica, tá? Não é magia, não é coisa do capeta, isso é ciência. Tá? É justamente a combinação de cores e contrastes ao redor das imagens que te compõe no cérebro a cor ali. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer de sensação? Ela não é um estímulo, não é só o estímulo direto com a realidade. O estímulo direto com a realidade ele é preciso. Ali tem uma frequência de onda, ali que se eu tiver um medidor aqui, eu meço a frequência dessa onda. Ocorre que quando isso chega no cérebro, o cérebro transforma isso em outra coisa. A nossa percepção do mundo ela é mudada a todo tempo por uma série de outros fatores. Aqui dá para ver muito facilmente. Uma cor que é algo muito simples, a gente percebe ela de outro jeito porque o contexto dela transforma isso na cabeça da gente. Tá? A e B são iguais ou diferentes? Né? Aí fala, é igual. Tá vendo que é diferente, né? Não é louco, velho? Agora, por isso que eu falei para vocês no início aqui, tá? O meu prazer de dar uma aula dessa é tentar fazer vocês entenderem a beleza que é explicar esse troço aí. Entender o que está acontecendo. Isso aí está acontecendo na cabeça de cada um de vocês. E sem entender como é que esse troço funciona, é bonito demais. Tá? Então eu espero que vocês pelo menos percebam como é que é fascinante fazer ciência, cara. É um troço fantástico, tá? Que você consegue ver isso aí. Como é que você explica isso? Esse é a mesma coisa, tá? Tá? Não tem nenhum truque de computador, tá? Nenhum truque de computador. Tem vários, aí você tem centenas, você pode ficar brincando com isso aí o dia inteiro. O dia todo você vê isso, tá? Ou seja, o nosso cérebro, dependendo do contexto, ele transforma um estímulo em outra coisa. E isso serve para tudo, tá? Não só para a luz. Tamanho, tem para tudo. Tem para tudo enquanto é coisa. Sabe, vocês acham na internet quilos dessas... Você acha na internet quilos dessas coisas, tá? E aí, da visão eu vou passar rapidamente para a audição, tá? A audição também é... Diga. Ah, vocês viram o tênis rosa e cinza, não sei o quê.
A explicação é a mesma. São luzes, são cores de luz, né, cuja frequência é muito próxima. E aí a maneira que o seu cérebro percebe tem a ver com o tanto de experiência que você já teve. Então, por isso, por exemplo, é muito mais comum mulher ver o tênis rosa do que ver o tênis cinza, né? Depende da quantidade de tênis que você vê. É uma relação entre a sua memória com a cor que está chegando. Tá? Vamos lá, galera. Todo mundo ouviu a fala dela? Ela falou o seguinte: quando a gente passa numa rua, por exemplo, você está indo da escola para casa, você anda todo dia na rua ali, né? Você para de perceber os detalhes e aí depois que isso já virou uma rotina, o seu cérebro imagina os detalhes da rua, né? E ela perguntou se isso é verdade, né? E por mais louco que pareça, é assim que o cérebro funciona, tá? Eu não tô vendo esse troço aqui, ó, que é a câmera e o moço ali. Eu tomei uns 3 sustos com essa porra aqui. Toda hora eu estava chegando ali, mexia, eu falei, caralho. E agora eu não preciso olhar mais. Eu não tô vendo ele ali, não tô vendo uma câmera ali, mas o meu cérebro já deu conta e recria ele, emula, a gente chama de emulação, ele emula isso no meu cérebro. Então, eu não estou vendo ele mais, mas eu sei que está aqui. Ó. Eu não prestei atenção, mas eu sei que tem uma coisa preta, tudo mais escuro, tem uma plaquinha e tem um homem ali atrás que também está vestido de escuro. Mas eu não vi os detalhes. Mas, de alguma maneira, eu consigo inferir isso aqui. O nosso cérebro recria o ambiente o tempo inteiro na cabeça. Tá? É uma realidade virtual mesmo, assim, é uma simulação do ambiente. Nenhum de vocês aqui, né, nenhum de nós tomou conta de todos os detalhes daqui do ambiente. E mesmo depois que toma, você não guarda tudo, mas o seu cérebro recria isso com uma precisão bastante boa até. Tá? Ela perguntou se quando a gente lembra, a gente não está lembrando da cena, mas da nossa última lembrança. Não é necessariamente a última lembrança, mas a nossa lembrança é moldada pelas nossas emoções. Então, a lembrança de alguma coisa que você viveu está impregnada do que você sentia na época. Então, é bastante... sei lá, você vai num lugar... Se vocês pensarem um pouquinho, talvez já tenha acontecido com vocês, antes que vocês sejam mais jovens, né? Mas eu senti isso muito fortemente, né? Eu tive uma infância, eu estudava e nas férias a gente ia para a roça, a gente ia. E era fantástico lá, brincava, pescava, era um negócio super legal. Aí eu fiquei adulto, saí, tinha anos que eu não voltava lá. E aí a minha memória desses momentos era incrível, assim, era um lugar gigante, tudo fantástico, era uma montanha que eu subia com meus primos e tal. Quando eu voltei lá 20 anos depois... Era um negócio de 3 metros por 3 metros. Assim, foi um negócio mó frustrante, cara. Eu falei, caralho, velho, cadê? Eu desbravava o mundo e é um quintal, né? A nossa afetividade molda a memória. A memória é muito dependente da afetividade, tá? Tem um experimento super legal que eles pegam um casal, né, vários casais, e dão para esses casais um jantar num restaurante super fino, comida super fantástica e tal. Quando o casal está entrando no restaurante, os cientistas eles fazem eles criam uma simulação ali que induz na pessoa ou emoção negativa ou emoção positiva. Tá? Então, por exemplo, na hora que ela vai entrar, aparece alguém e xinga ele, sei lá, alguma coisa desse tipo, assim, tá? Esbarra no cara e é grosseiro, alguma coisa dessa e gera uma emoção negativa ali. Para o outro casal, é o contrário. Alguém chega e fala, aqui ó, você ganhou um brinde para não sei o quê, você ganhou um sorvete, cria uma emoção positiva. As pessoas entram e comem lá esse jantar feito por um chefe aí. Um mês depois eles entrevistam essas pessoas. Como é que foi o jantar?
o grupo de casais que eles geraram a emoção negativa neles vão falar que o jantar foi ruim. Tá? E o grupo de casal que recebeu foi gerada emoção positiva vai falar bem do jantar. Ou seja, a memória da gente está ligada aos afetos. Tá? Os sentidos estão o tempo inteiro interagindo com os afetos. Tá? A audição permite que a gente, né, comunique um com o outro, receba som, interpreta a fala e também dá informação vital para a sobrevivência. Né? Os animais fazem isso melhor que a gente. Eles vocalizam coisas dependendo se tem predador, se não tem. Eles conseguem vocalizar e do mesmo jeito que a gente faz, né? Mas eles fazem de um jeito bem mais eficaz. Né? E no final também é física. Né? Quando você fala, as suas cordas vocais balançam. Isso faz variar a pressão das moléculas de ar que estão aqui. E essa variação da pressão da molécula de ar vai variando as outras. Isso chega no seu ouvido, faz variar ali, mexe os 3 menores ossos que a gente tem no corpo. E isso manda o impulso para o cérebro. Tá? Então a gente só consegue falar porque tem ar. Se aqui não tivesse ar, tranquilo? O maior erro de filme de ficção científica, nave explodindo no espaço, dando barulho. Não tem como ter barulho no espaço. Tá? Então não tem ar, o ar é que carrega isso. Agora, depois que esses ossinhos mexem, aí o processamento é todo cerebral. Tá? Vou passar só uma animaçãozinha para vocês verem, essa aí, ó. Ear, which consists of the auricle and the external auditory canal. The sound is guided through the ear canal to the middle ear. The sound arrives at the eardrum, a flexible circular membrane, which starts to vibrate when sound waves strike it. The sound waves are passed on by the movement of the eardrum to the middle ear. In the middle ear are 3 tiny bones, referred to as the hammer, the anvil, and the stirrup. Collectively, they are known as the acicular chain. These form a bridge from the eardrum to the entrance of the inner ear. Their interaction increases and amplifies the sound vibrations further, before these are relayed fully into the inner ear via the oval window. In the inner ear is a cochlea, which is similar in shape to a snail shell. It contains several membranous sections which are filled with watery fluids. When the sound waves vibrate the oval window, the fluid begins to move, thus setting minute hair cells in motion. These hair cells then transform the vibrations into electrical impulses, which are sent via the auditory nerve and onto the brain. What we call noises are actually just sound waves. Tá, então é todo um processo. Tem quanto? 10 minutos? Puta, fodeu. Eu vou passar um negócio rápido aqui, vai atrasar. Mas ali é todo um processamento. Vocês viram que tem aquelas cerdazinhas ali. Aquilo ali que transforma, então, abre ali os canais de sódio e potássio. Tá? Agora, essas cerdas, elas vão enrijecendo com a idade. E aí eu vou passar um videozinho aqui que testa a sua idade. Tá? Se o som for muito intenso, na verdade, ele pode romper o tímpano, mas tem que ser muito intenso, porque aí o deslocamento de ar tem que ser muito grande. Agora, o que acontece é que se você coloca, sei lá, fone de ouvido, né, ouve muito fone de ouvido, muito alto, aquela elasticidade ali do tímpano, ela vai perdendo aquilo. Então você tem chance de ter perda auditiva por causa de fone de ouvido muito alto. Eu perdi bastante da minha, porque na juventude eu ouvia muito, né? Valeu a pena porque eu ouvia rock and roll foda, né? Vocês estão perdendo para ouvir sertanejo, né? Universitário, né, velho? Então vocês estão perdendo a audição Luan Santana, velho. Se mata porque tá foda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui só o vídeo aqui. Esse aqui mostra a idade, tá? O primeiro só não ouve quem tá morto. O resto vai ouvindo a partir das idades. As we grow older, we often lose the extreme ends of our hearing spectrum. So, how many of the following sounds can you hear? How old are your ears? Okay, if you can hear 8,000 hertz, you're both alive and not hearing impaired. But let's keep raising the frequency.
Alguém ouve? Tá, isso aí quem tá acima de 30 anos não ouve, eu não ouço. Quem ainda tá ouvindo? If you could hear all of those frequencies, you're probably under 20 years old. But that... Vamos lá. Eu vou fazer só mais 3 coisas rápidas aqui, porque eles já estão querendo me tirar do palco aqui. Prestem bastante atenção para vocês perceberem qual o som que vocês estão ouvindo, tá? As we grow older, Ba, 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 ba. Agora ouve, hein? Ba, 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 ba. Em geral, no vídeo 1, muita gente ouve ba, outras pessoas ouvem pá, pá. Beleza? No segundo, no vídeo 2, muita gente ouve vá e outras ouvem fá. Tranquilo? Mas claramente o vídeo 1 é diferente do vídeo 2, né? Ele fala a mesma coisa, tá? Vocês vão ver agora, quando colocar as duas imagens uma do lado da outra, vocês vão ver que dá um negócio do capeta. Você ficar olhando para um, olhando para o outro, parece que você está ouvindo, parece que muda o som quando você olha para um e olha para o outro. Dá um negócio meio esquizofrênico. Ba, ba. Ó, olha agora, hein? Olha para um e olha para o outro. Ba, 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 ba. Fecha o olho, você vai ver o mesmo som. Ba, 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 ba. Não é a coisa do cão? Ba, 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 ba. Tá? Então, olha só. Pra gente terminar, eu vou fazer só 2 experimentos com vocês aqui. Eu preciso de 2 voluntários aí. Um menino e uma menina. Pode subir ao palco aqui, você que foi a primeira. E o menino. Vem, chega aí, menino. Seu cabelo igual o meu. Tem mais 10 minutos a mais. Agora eu vou passar o experimento. Desculpe. Eu vou precisar... Aí, meu amor. Não precisa não. Vamos lá, hein? Só tem uma advertência a fazer, tá? Não é venenoso, tá? Vocês podem beber açúcar ou não? Pode? Tá. Olha só, hein? Eu quero que você dê uma bicada nisso aí para me dizer do que é isso aí que você tá bebendo. Chiclete não dá não, velho. Quer tomar uma aguinha para limpar a boca? Chiclete deve estar aí desde 10 da manhã, já deve estar uma meleca. Dá uma bicada na água ali. Não? Bebe e segura. Dá uma bicada aí também. Tem a nojo da menina não. Do que você acha que é isso? Falem juntos. De quê? Tem limão? Aí ele falou que é morango, ela achou que ela é limão, tá? Dá uma bicada.
Falem juntos. Puta que pariu. Vai lá. Respira, hein? Do que é? Pra beber a porra do negócio todo não, pô. Falem juntos, do que é? Parece... Você cagou o negócio, né? Porque... de novo, né? Eu falo pra vocês, a dificuldade de fazer experimento é grande. Vai lá, tenta novamente. Esse tá ruim. Dá desgosto experimentar agora. O que é isso? Galera, vocês vão ficar aqui pra próxima, tá? Mas olha só. A dificuldade de fazer experimento é essa, tá? Porque eu tô o tempo inteiro mostrando para vocês como é que eu iludo o cérebro de vocês, né? Então vocês já vêm para cá predispostos a saber que vocês estão sendo iludidos, né? Mas você vê que no início já deu um certo tranco, né? Porque ele falou que era de refrigerante de morango e ela falou que era de limão, água 2O, né? E depois eles falaram, porque o que é? Na verdade, todos são mesmo Sprite, tá? Mas o que acontece? Vocês podem testar isso em casa, né? A gente fez isso aqui em uma outra vez, e aí as pessoas tendem a achar que esse aqui é de morango, tendem a achar que esse aqui é de limão, tendem a achar que esse aqui é guaraná ou de laranja, e tendem a achar que esse aqui é Coca-Cola, tá? Isso acontece com muita frequência. Se eu tivesse feito isso aqui no início, é bastante provável que isso teria acontecido, tá? Como eu fiz agora, vocês já estão vendo o tempo inteiro, puta, não é cor, né? Você já vem predisposto, tá? Essa também é outra revelação importante do funcionamento do cérebro. Então, por exemplo, hipnose, tá? Hipnose funciona para quem está predisposto a achar que fica hipnotizado, tá? Ninguém nunca conseguiu me hipnotizar. Então, você tem que estar predisposto, tá? Por quê? Porque na verdade, uma ilusão que você cria. Né? Então, se vocês estão aqui e eu faço isso no início, vocês ficam iludidos. Tranquilo? Agora, esses dois aqui cagaram o negócio, não ficaram iludidos, mas pelo menos mostraram, saiu um de morango aqui, para ficar menos feio a brincadeira. Tá? E aí agora tem um que aí não é ilusão mesmo, não. Aí vocês vão ter que comer o negócio. Uma só. Quem quer comer, você ou ela? Tá, você. Então, você vai me ajudar. Não, pera aí, eu vou chamar a Guilhermete no palco. Vamos dar uma salva de palmas pro nosso rapaz aqui. Não, fazer em pé mesmo. Os molequinhos mineiro, cara. Vamos lá, hein? Graças a Deus. Seja uma salva de palmas para Guilhermete. Vai chegar? Não, nada mesmo. Assim? Tá vendo? Não. E agora? Tá bom, peraí. Fica aí, tá sozinha. Nem que vá. Vai comer o negócio? Vai comer o negócio, ela vai ter que perder o negócio, tá? Mas prende com vontade, tá? Tá na boca.
Não, falta não. O que é isso? O que é? É uma fruta, eu acho. O que é? O que é? Sei não. Ah, peraí. Banana! Olha só. Pode. Obrigado. Uma salva de palmas para ela. O nosso paladar, ele só funciona por causa do olfato. Então, o que a gente fez ali? A gente tampou o nariz dela. Quando você tampa o nariz, você não sente gosto de absolutamente nada. Porque o gosto é uma relação entre a papila gustativa e o bulbo olfatório. Só quando esses dois combinam é que você sente, você tem a sensação do gosto, tá? Então a gente fez ali com ela com o nariz tampado não conseguia saber o que ela tinha comido, mas quando você solta o nariz, que o cheiro vai, a memória ataca e a memória fala, é uma banana, tá? Ou seja, não depende, a nossa sensação do mundo, a maneira com que a gente percebe o mundo, não depende só do estímulo. Tá? Ela depende de um conjunto de ações que o cérebro que cria, e aí a gente percebe o mundo das maneiras mais diferentes possíveis. Tá? Eles falaram que eu tenho que terminar. Eu vou pedir aí em cima, eu vou pedir, por favor, para você colocar no último slide para mim, que eu não consigo mudar aqui. Se puder não mostrar na tela aqui todos, senão... E aí eu vou salvar essa apresentação em PDF, e aí eu vou pedir para o Sérgio disponibilizar para vocês, vocês podem estudar e vai ter os links e tudo mais. Né? Alguém sabe que imagem era aquela ali que apareceu? Essa aí? Alguém sabe? Isso aí é meu não, né? É meu? Eu nem lembrava que eu coloquei essa porra. E o que é isso aí? Vocês sabem o que é? Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é a imagem de uma câmara de bolhas. E aquilo ali são elétrons, pósitrons e nêutrons atravessando a câmara de bolhas. Eu não sei por que isso aí está aí. Eu gosto tanto de física que eu saio pondo as coisas. Já sei. De alguma maneira, o que eu quero que vocês percebam, a ideia dessa aula de hoje, foi muito menos ensinar conteúdo, mas principalmente fazer com que vocês percebam que a ciência é uma maneira com que a gente se aproxima do universo mais do que qualquer outra criação humana. Tá? Ela é diferente. Ela não é melhor que religião, ela não é melhor que filosofia, ela é diferente das outras. Tá? E ela te permite uma visão do mundo de um jeito que nenhuma das outras permite. Tá? E reforço, não estou dizendo que é melhor, eu estou dizendo que é diferente. Tá? E para a nossa constituição enquanto ser humano, ela é fundamental, justamente pelo um pouco que vocês viram aqui hoje. Os sentidos eles são importantíssimos, mas as aparências enganam. As aparências enganam muito. E é justamente a ciência que te faz olhar o que está por trás das aparências. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você entende o funcionamento do mundo, mais você é capaz de olhar por trás das aparências. Tá? E aí quando eu digo aqui que ciência, e eu estou defendendo ciências naturais, eu falo da física, que é a ciência dura, né? Eu falo da neurociência, mas é uma defesa necessária e importante que cada um de nós faça das ciências humanas, que hoje está sendo, pelos órgãos governamentais, sendo vilipendiada aí cotidianamente. Né? E não é à toa. Por que você acham que estão querendo tirar filosofia e sociologia da história da grade curricular? Né? Porque quanto mais vocês forem impedidos de enxergar o que está por trás das aparências, mais vocês se aquietam, se acalmam e são feitos de otários. Tá? Então, a ciência... As ciências são fundamentais, o pensamento científico é fundamental para nos libertar, tá? O pensamento científico é fundamental para a gente criar consciência das coisas, e sem eles a gente é mero joguete na mão das pessoas. Tá? E eu vou, isso aqui é uma aurora boreal, né, que é uma das coisas mais lindas possíveis de serem vistas. Não é nada de computador, tá? Isso é um fenômeno da natureza, e que você entende isso aí somente se você souber física. Tá? E é belo demais. É de uma beleza tão grande quanto essas cores aí. Tá? A ciência, ela te traz beleza para a vida.
Então eu espero que eu tenha pelo menos mostrado para vocês aqui um pouco do quanto que a ciência pode ser gostosa, divertida, bela, surpreendente, tá? E a ideia é que vocês queiram cada vez mesmo mais entender mais ciências. E para terminar, olha que coisa linda, né? Cara, isso aí são elétrons presos num corredor de campo eletromagnético, assim, é um negócio fantástico isso aí. Você entender isso aí é tão bonito quanto apreciar essas cores, né? E eu preciso terminar porque eu venho ficando assustado com o número de jovens e adolescentes que assistem o Olavo de Carvalho. Eu não tenho como, porque além de tudo, eu sou um educador, né? Então eu estaria sendo, no mínimo, leviano se eu não tivesse em frente tantos jovens, e do mesmo jeito que eu alertei dos danos que o celular causam, esse homem causa muito mais dano, né? E a grande parte das pessoas que o assistem são jovens. O que eu quero deixar claro para vocês? Eu falei o tempo inteiro aqui do quanto as nossas memórias, o quanto as nossas emoções, os nossos afetos interferem nos sentidos. Vocês viram aqui que um simples contexto de uma cor faz uma coisa parecer que não é ela. E eu estou falando de uma luz, de um fóton. Você imagina, então, sobre os nossos conceitos sociais, o que é raça, o que é gênero, o que é pobreza, né? Esse cara, ele presta um desserviço que talvez a gente vai ver em décadas. Porque esse cara vomita bile e lixo e merda pela boca todos os dias e contaminam as pessoas de raiva, de ódio. Não tem quem não saia desse vídeo aqui, dos vídeos desse cara, com o estômago embrulhado. E ele está fazendo isso com jovens, tá? Então, do mesmo jeito que eu estou dizendo para vocês, deixem um pouco o celular de lado, não perca tempo nunca com esse troço, tá? Isso aqui causa um dano à vida. E o que eu torço para vocês é isso aí, tá? A sabedoria ganha da força, não tem jeito. A única forma de acontecer é o contrário do Olavo de Carvalho, tá? Não percam o tempo de vocês com isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês queiram fazer ciências, porque ciência é fantástico. Boa tarde, pessoal. Olha só, me deram 4 minutos aí. Alguém tem pergunta? Ou passa a bola? Perguntas? Oi? A emoção que eu estou sentindo no momento pode alterar o gosto da comida? A emoção que eu estou sentindo no momento pode alterar o gosto da comida? Com certeza. Com toda a certeza do mundo. Tem dia que eu chego estressado de casa assim, eu vou comer um negócio, parece que o negócio tá muito ruim. Tem outra semana, parece que tá bom. Exatamente. E tem uma outra coisa que é ainda pior. Às vezes você está tão estressado que você come e nem sente que você comeu. Esse é um dos sintomas da ansiedade que está ligado, por exemplo, à obesidade. A pessoa não sente que ela comeu, né? Eu sempre me recordo, eu vim da universidade um dia, super estressado, e tinha uma padaria que vendia um pão chamado caseirinho. Era uma bolinha de pão, assim, dessa altura, quase uns 300 gramas de pão, né? Eu adoro pão. Eu comprei 2 bolinhas daquela. Eu sentei para comer, comi, e aí, de repente, eu fui pegar o outro caseirinho e não achei o pão. Eu falei, caralho, cadê o pão, né? Eu falei, deve ter caído no chão, fiquei procurando. Eu comi 2 pães e não notei que eu tinha comido, né? Então, as emoções transformam todos os estímulos, todos. E o alimentar é um que é muito transformado. Então, é o que eu falei mais cedo, o angu da minha avó era maravilhoso. Certamente não deveria ser. Se você comer, você fala, é normal, é melhor, que o da minha avó é melhor. As emoções mudam o gosto, tá? Alguma outra dúvida? Se o instinto pode ser considerado sentido? Não. Por quê? Para ser um dos sentidos, para a ciência, a gente tem que considerar que tem receptor específico
que tem uma camada, uma cadeia bioquímica sendo acionada especificamente por causa desse receptor. O instinto, ele está ligado com processamento inconsciente de pistas ambientais, e isso então é um processo do cérebro como um todo, e não de um receptor específico. Então, por isso, ele não é um sentido. Mas ele é... O instinto, na verdade, é a experiência acumulada e escondida inconscientemente. Então, você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que é, porque está inconsciente, mas seu cérebro já percebeu. Tá? 98% dos nossos pensamentos são inconscientes. Então, a maioria das coisas passa debaixo do radar aí da consciência. Tá? Mais alguma pergunta? Diga. Então, é o que eu falei mais cedo. As cores são escolhidas de um jeito que elas são muito próximas uma da outra. Então, eu não tenho dúvida que há uma relação com o contraste, mas ela não é o primordial. Tanto que as pessoas estavam falando, como é que você vê isso? Se você mudar a tela do celular, você vai continuar tendo o mesmo efeito. Então, o contraste ele participa, mas ele não é o determinante da mudança da cor. Tá? Do vestido. Essa foi uma explicação ventilada, mas ela não foi comprovada. Você não tem nenhum experimento anterior a esses, que esses aí viram virais, né, mas a gente faz isso no laboratório. Não tem nenhum feito em laboratório que mostra que a alteração da cor pelo estado emocional. Tá? Isso a gente não viu ainda. Não. Boa. Vocês ouviram? Eu falei que o som só se propaga na matéria, né? E aí colocaram o som da batida de 2 buracos negros, né? Não, foi a mesma coisa da foto do buraco negro, né? Não é uma foto no sentido que a gente bate, a luz entra e vira a imagem, como não é um som. Eles pegam aquela radiação e tem um algoritmo que transforma aquela radiação em som. Então tem o barulho das estrelas, tem uma série de coisas que são a radiação emitida e existe um algoritmo, aí é mais uma licença poética mesmo. Transforma aquela radiação que sobra, porque como aquilo tem uma frequência e som tem frequência, eles transformam aquilo para o audível. E aí você consegue ouvir aquilo e falar, isso aqui é o barulho de dois buracos negros batendo. Se tiver uma raça alienígena que consegue captar esse tipo de frequência no auditivo delas, ela ouviria um barulho. Tá? Ou se ela enxergasse, ela viria o choque dos dois. Mas a gente não, aquilo é um algoritmo que cria. Tá? Mais alguma coisa? Valeu, galera.